Pois é, meus amigos, nós estamos aqui então com o coração agradecido para falar justamente de gratidão e prece, gratidão e oração. E aqui hoje é um assunto da mais alta importância para todos nós. Por quê? Porque é um tema que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tratado nos dois últimos capítulos. O capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. E eu quero dizer a vocês, quando a gente abre esse capítulo 27 e começa a lê-lo com aquele coração que quer aprender, com aquela vontade de querer se instruir melhor, porque não posso deixar de falar que o Evangelho é sempre aquele livro que, como se fosse um livro de receitas, só que um livro de receitas para a vida. Não é? Se a gente quer fazer um bolo e não sabe ele de cabeça, você vai para um livro de receita, faz aquilo e sai um bolo. O Evangelho segundo o Espiritismo é também um livro de receita, só que para a vida. Porque aqui, logo na primeira página, está lá o Kardec explicando para nós o objetivo dessa obra. A primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá claro. Aqui vamos tratar de moralidade. Vamos pegar tudo que o Cristo trouxe para nós, que está registrado no texto bíblico, tirar tudo e pegar só aquilo que trata da conduta. Qual é a orientação do Cristo para nós agirmos? Ação, prática. E ali, então nós vamos pegar esse ensino do Cristo, que ele é universal, ele está presente em todas as religiões do mundo, e pegar isso e explicar. Trazer ele de uma linguagem mais clara, buscar esclarecer a nós aqui como que nós devemos agir. E esse capítulo 27, então, nesse sentido mesmo, aqui no capítulo 27 e 28, vem nos explicar, então, como podemos orar melhor. Esse é o ponto fundamental. E aqui vai nos alertar já de cara, olha, muitos de nós, a grande maioria de nós, não ora bem, não faz uma boa prece. E hoje eu quero destacar com muita força aqui o aspecto que, na minha opinião, é essencial e é uma decisão nossa, que é chamada gratidão, como algo essencial, indispensável para uma boa prece. Eu arrisco a dizer aos meus amigos aqui hoje, uma das minhas grandes tarefas é essa. Quanto mais tivermos condições internas de percebermos a nossa necessidade de gratidão, mais profunda, mais madura, melhor será a nossa relação com Deus e, de consequência, como é que a gente fala com Deus? Pela prece, pelo pensamento. É isso que nos ensina aqui a doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, para aqueles que não têm muita familiaridade com o Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, e a terceira parte vai tratar lá leis morais. Leis morais, meus caros, são leis que são formas que a espiritualidade, a partir de Kardec, organizando todas essas perguntas lá no Livro dos Espíritos, são leis universais, leis de Deus, muito diferentes de leis humanas, que sempre está sujeita a tempo e a espaço, né? A lei daqui do Brasil é diferente da lei lá da Índia, e a lei do Brasil de 2026 é diferente da lei do Brasil de 1906. Então, ou seja, a lei humana está sempre sujeita a essas imperfeições, que é natural. Agora, as leis divinas, não. Quando a gente abre essas 10 leis morais e vamos estudá-las, vamos refletir sobre elas, meus amigos, são a mesma lei de 2000 anos atrás, em qualquer parte desse mundo, inclusive de outros planetas. Ou seja, e aqui, obviamente, é traduzido para nós de acordo com a nossa capacidade de absorção, com tudo, nossa condição da humanidade de entender as coisas. Então, por isso que ela é colocada pedagogicamente dessa forma para nós. E a primeira lei moral, adivinhem qual é? Lei de adoração. É como se fosse um ponto de partida. É como se fosse algo que tem que começar dentro de nós. E lá vai dizer quais as características, questão 659. Qual a característica geral da prece? São só 2 linhas. Eu vou ler aqui a resposta da espiritualidade, que ela é muito boa. Prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele.
É colocar-se em comunicação com Ele. Pensamento. Disponível para nós a qualquer tempo. Você pode estar em qualquer condição. Você pode estar acamado. Você pode estar de qualquer jeito de você pensar. Está disponível para nós. E de graça. Pela prece, e aqui vem um ponto que eu quero destacar. Podemos nos propor 3 coisas. Louvar, pedir e agradecer. É engraçado que eu sinceramente acho que nada é por acaso para finalizar com agradecer, porque se você parar para pensar, o que é louvar, Fernando? Louvar, meus amigos, é se colocar para Deus como criatura. É não brigarmos com Deus. É percebermos Deus em todas as nossas circunstâncias da vida. É a forma como Deus conversa conosco, meus amigos. É o que nos acontece. Por quê? Porque tem um selo da permissão de Deus em tudo que nos acontece. Tem um selo da permissão de Deus nas pessoas que nos cercam. Tem um selo na permissão de Deus de tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente coloca para Deus, ou se coloca perante Deus como criatura, no sentido daquela posição de obediência, sabe? De resignação, esse é um primeiro ponto. Você se dirigir a Deus, então, com esse aspecto. E, obviamente, vai ser natural você perceber, como foi cantado aqui hoje belamente, da grandeza do mundo, da grandeza desse universo. Essa abertura que nós temos para o céu toda noite, ou a beleza do dia com a natureza, ou com as próprias obras feitas pelas mãos humanas, mesmo que obviamente tem um selo divino. Então, louvar para nós é esse aspecto que é bom a gente poder refletir. E aí o pedir, obviamente, é aquele pedir que pode ser só maduro, porque você já está na situação de criatura. Aí evitemos o quê? Pedidos como se fosse um... Sabe aquele menino levado? Que chega 11h30 da manhã querendo comer chocolate? E birrento? E você, como um pai e mãe responsável, você fala, meu filho, você está doido? Todo dia tem almoço aqui em casa, meio-dia. Você quer comer chocolate, você vai se dar mal. Você vai ficar com a sua saúde depauperada. Você vai ter um monte de problema e tudo. Não, minha vontade é o chocolate. Agora eu estou morrendo de vontade de chocolate. E faz birra e tal, aquela coisa. Então, o filho consciente perante Deus é aquele filho que sabe que tem regras, que tem conhecimento um pouco, noções de que a vida está minimamente gerenciada, vamos dizer assim, sob a batuta de Deus. Não existe acaso, meus amigos, nas pessoas que nos cercam. A doutrina espírita nos ensina claramente. Não existe acaso nas pessoas que estão debaixo do nosso teto. Aquele ser que habita lá com você, meu amigo, isso existe um planejamento divino. Existe um porquê que a imperfeição daquela pessoa te incomoda. Da mesma forma que a imperfeição sua incomoda os outros. E aí o projeto divino é o quê? É para dar certo essa coisa? É para você sair daqui melhor do que chegou? É para você estar aqui pensando melhor do que estava pensando antes? E aproveitando os 17 anos, como é que você estava 17 anos atrás? Será que você está melhor do que hoje? O que cada um aqui de vocês pensava 17 anos atrás? Faça essa reflexão. Para saber mesmo se a gente está realmente pensando um pouquinho melhor. Ou as brigas são as mesmas de 17 anos atrás. Não que a gente evolua, meus amigos. Não que a gente vire santo em 17 anos. Mas que pelo menos você erre diferente. Né? É essa grande, vamos dizer assim, esse é o grande aspecto do ineditismo da vida. Não tem problema se hoje você errou. É natural. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos mudar.
Vamos nos permitir as novidades, o ineditismo da vida, das relações, das coisas. Porque quando a gente abre os livros nossos aqui que a gente tem da doutrina espírita, de André Luiz, de Joana de Ângeles, de tantos outros médios que vêm nos trazer, tantos outros espíritos que vêm nos trazer informações sobre obsessão, sabe um aspecto central da obsessão? Repetição. No livro Libertação, daquela série Mundo Espiritual, Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, lá de Chico Xavier, aquelas 16 obras maravilhosas, tem o livro Libertação lá. Lá conta o resgate de Gregório. Sabe quantos anos em sofrimento? E lá nos conta? 400 anos, errando da mesma forma. Olha que beleza, gente. Então, o espírito que está realmente em atraso, vamos dizer assim, é o espírito que estaciona. Então, e aliás, é um projeto bom. Eu sei que já estamos no final de janeiro, mas a gente pode pensar ainda que estamos ainda em projetos, pensando em 2026. Que tal esse pensamento? Eu não erre da mesma forma que o ano passado? Então, por isso que o pedido, meus amigos, para Deus, voltando à nossa questão, é aquele pedido depois do louvar, de modo que então a gente se coloque para Deus com aquele pedido: Senhor, me ajude. Me ajude a entender melhor. O que o Senhor quer de mim hoje? Por exemplo, quando a gente está em muita dificuldade, gente, não convém que a gente faça planos de longo prazo. Não. Vamos pensar a cada dia. Vamos pensar de hoje até o final do dia. O que eu posso fazer um pouquinho melhor dentro de casa? O que eu posso fazer só um pouquinho melhor? E aí fica um parênteses, né? Que tal pedir para Deus, Deus, que eu fique mais em silêncio, por exemplo? Gente, quantas crises dentro do lar a gente não resolve só ficando calado? Só segurando a língua. E aí nós vamos para o terceiro aspecto, que é o que nós vamos explorar aqui hoje com mais vagar. Agradecimento. Aí tem duas questões dentro do agradecimento. Aspecto número 1. Somos muito falhos em identificar bênçãos na nossa vida. Aspecto número 2. Somos ainda mais falhos em agradecer as dificuldades, os obstáculos que nos apareçam. Ou seja, o nosso coração perante Deus está muitas vezes em conflitos profundos e silenciosos, muitas vezes a gente tem vergonha até de pensar isso. Mas a verdade é que as nossas crises mais profundas, meus amigos, é justamente uma crise com Deus. De não aceitação, de revolta, de achar que o mundo inteiro ou tinha que te agradar ou está contra você, algo assim. A gente vai dando margem ao egoísmo, à vaidade, para esses, né, que está presente nos nossos corações em maior ou menor grau, e vai ganhando corpo isso, de modo que o que tem no nosso coração muitas vezes é só ingratidão. Ingratidão. Será que realmente temos condições de avaliar com clareza as bênçãos que nós temos na vida? Será que realmente nós agradecemos por aquilo que nós temos? Como, por exemplo, algo simples que eu falei agora há pouco das relações familiares. O fato de você sentar à mesa com a sua família de maneira minimamente educada, sabe? Né? Aquela coisa minimamente saudável. Num domingo, hoje, por exemplo, no almoço, todo mundo foi, sentou, comeu. Uma briguinha ou outra, mas de leve. Né? E saiu e levantou, estamos ali ainda estabelecendo laços. Gente, sentar à mesa com os nossos familiares e tomar a refeição é um dos atos mais sagrados que nós temos. No livro Boa Nova,
tem lá no finalzinho, deve ser o capítulo 26, 27, por ali, tem um título lá, 500 da Galileia. Os 500 da Galileia. É uma mensagem lindíssima, porque é logo depois que o Cristo desencarna, ele é crucificado e tudo, e aí os apóstolos voltam tudo para onde? Para Cafarnaum, ali para a beira do Genezaré, do lago ali. E aquela tristeza, aquela coisa, aquela saudade vai batendo. E aí lá relata Humberto de Campos, que é o espírito que dita para Chico Xavier essa mensagem, e lá relata que a saudade deles, de Jesus, não era fazendo cura, não era falando sermão do monte, não era falando as belezas de Deus, não eram os seus sermões. Eles estavam com saudade de Jesus, de jantar com ele. Olha como é que o Humberto de Campos nos conta. Chega uma hora e fala assim, o jeito que ele partiu o pão para entregar para nós era bonito demais. Já pensou? Já pensou, gente? Aquele que já perdeu pai e mãe, por exemplo, avó, quantos, eu falo por mim, quantos aqui não lembram de refeições maravilhosas que passou, às vezes, num domingo, ou num dia comum mesmo, e lembrava ali com alegria daquele momento, aquela forma, né? Eu lembro do meu pai, ele colocava primeiro o feijão, fazia aquele rio ali, aquele lago de feijão ali, aí depois colocava só um pouquinho de arroz, o negócio dele era o feijão. E a gente ria, fazia graça com ele sobre isso. E aí, ou seja, esses pequenos atos que eu não lembro de agradecer. Obrigado, Senhor, que hoje eu jantei com meu pai. Obrigado, Senhor, que hoje aqui fizemos graça dele lá, colocou o feijão daquele jeito lá. E a gente ficou lá brincando com ele. Então percebo, gente, que nós temos tanto espaço para as nossas relações do agradecimento. Mas quando a gente vai para o corpo físico, então, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é uma bênção inenarrável, gente. Nós estamos aqui sentados, podemos nos relacionar uns com os outros, ouvir, falar, sentir. Esse cérebro, pelo amor de Deus, no livro Um Mundo Maior, também da série Nosso Lar, nos mostra lá a profundidade que é o nosso cérebro. Os mecanismos que nós temos de aproveitar essa máquina maravilhosa como um verdadeiro dínamo para o nosso bem. Tanto que a força do pensamento, nossas vibrações, tudo que o corpo físico nos permite. Só que tem mais, meus amigos. A doutrina espírita nos explica que existe uma pleiade de espíritos nos ajudando silenciosamente a todo tempo. Muitas vezes esperando só um momentinho para você parar de pensar coisa errada. Às vezes, igual aqui na Casa Espírita, no dia de hoje, tudo planejado. Hoje à noite é o dia, gente. Aí, nossa, as obras de André Luiz, então, toda hora fala isso. Hoje é o dia que nós temos lá pegar o Fernando, porque ele está lá, pensamento bom. Então, hoje à noite é o dia da gente curar aquela questão dele, da gente tratar daquele tema sério para a vida dele. Esperando só um espaço no nosso coração para o agradecimento, para uma prece boa. Isso a gente pode fazer não só, obviamente, na casa espírita, obviamente que não. Em outras doutrinas religiosas, claramente pode ter isso. No momento que a pessoa para numa missa, num culto evangélico, claro. E, obviamente, também onde? Na nossa prece. Naquele momento que a gente está lá, sublime. A doutrina espírita não deixa a gente errar. As características de uma boa prece só precisa de uma coisa, meus amigos. É a prece de coração. É a prece que realmente tem sinceridade com Deus. Sinceridade na sua luta diária. Que você coloca para Deus aquilo que você realmente está sentindo. Seus dramas. Suas dificuldades. Não tem nada mais íntimo que a gente pode desenvolver do que a nossa relação com Deus. Mas é preciso, meus amigos. Inclusive,
Peça para Deus. Deus, me ajude a enxergar melhor as bênçãos que eu tenho na vida. Que tal? Uma boa prece. Senhor, eu não estou percebendo nada. Eu estou achando que está tudo errado. Então me ajude, Senhor. Me ajude a perceber quais são as bênçãos que eu tenho na minha vida. Eu tenho certeza que essa prece vai ser atendida. Vai devagarzinho. Devagarzinho. Para você se tornar, sabe? Deus é tão bom que é bom até nisso. Vai te ajudar a fazer uma prece melhor. Só que aí tem um segundo aspecto. Que é o agradecimento nos problemas, nas dificuldades, no obstáculo. Ou seja, você está passando lá para aquele problema, aquela dificuldade, e você reúne condições internas para sinceramente dizer, obrigado, Senhor. E aqui eu quero destacar, para a gente começar a pensar sobre isso, uma carta de Paulo que está registrada no texto bíblico, a comunidade tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses. E só uma curiosidade, lembrando de Paulo, porque aqui nós temos a menção dessa casa espírita, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que é justamente uma frase de Paulo, né, uma expressão de Paulo que ele dita lá à comunidade de Corinto, aos coríntios, né? Então, lá no capítulo 13, lá, e que Paulo fala essa expressão, né? Fé, esperança e caridade como os três pilares muito importantes para nós. Só que Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, e eu ia falar da curiosidade, a curiosidade é a seguinte, porque Paulo, no desespero dele, porque ele fundou várias igrejas ao longo ali do Mediterrâneo todo, né? Dezenas de igrejas, e depois de fazer 2, 3 viagens, ele retorna, depois da terceira viagem, na verdade, ele já tinha fundado dezenas de igrejas, e cada viagem dele, né, gente, era anos, né, porque não tinha nada, né, não tinha trem, não tinha nada, era tudo a pé. Então, cada viagem dele eram anos viajando, e obviamente, na hora que ele fundava essas igrejas cristãs, aí você imagina o que acontecia. Briga, né, claro, né, discussão, debates, né, o que pode, o que não pode, cada uma na sua especificidade, aquela coisa toda. E aí o povo começou então a demandar Paulo, que fundava as igrejas, falou, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda a esclarecer aqui esse problema, essa crise. Quem tem razão aqui? A gente pode pensar dessa forma? O que é esse amor do Cristo, Paulo? Né? E Paulo estava lá na igreja de Corinto, que foi uma das principais igrejas que Paulo fundou, sempre guardando no seu coração essa alegria, porque era a cidade onde Estevão nasceu, onde Estevão foi criado, Abigail, né, os grandes amores da vida dele. E aí, eis que Paulo, em sofrimento, a igreja vazia, já durante a madrugada, nos conta lá no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, a igreja toda vazia, ele prece em choro profundo, Senhor, não sei o que eu faço. São várias demandas chegando das mais variadas igrejas. Eu não tenho condição de atender todas. Como é que eu vou fazer esse giro? São 3 anos, até lá a igreja já acabou. Eu estou em desespero aqui porque eu não sei o que fazer. E como diz o outro, a obra é sua, Senhor, né? O problema é seu. Eu estou aqui perdido. Aí eis que essa luz, aí diz que todo o salão ficou totalmente iluminado, nos conta lá Emmanuel. Eis que próprio Jesus responde a ele. Ó, meu filho, use os poderes do Espírito. Ele não entende bem. Ele não entende bem o que ele quer dizer com aquilo. Aí, Jesus é mais claro. Meu amigo, você pode escrever aos nossos amigos, porque o que mais vale não é a presença física do missionário, mas o valor da sua exemplificação, as suas lições que chegam a esses corações pelas cartas. E a curiosidade e Paulo se alegrou profundamente, e Jesus ainda falou,
vou deixar Estevão mais junto a ti, para repassar essas lições que saem do meu coração. Ou seja, as cartas de Paulo estão ali, mensagens que vêm diretamente do Cristo. E eis que é a curiosidade, primeira reclamação no dia seguinte cedo, de quem que chega? Tessalônica. Então essa carta que a gente lê agora é a primeira carta de Paulo que ele escreve de acordo com o que nos é relatado no livro Paulo e Estevão. E aí o que traz essa carta para nós? Ela começa assim, lá no capítulo 5, Paulo vai dizer algo assim, olha gente, vocês são do Cristo. Então, vocês têm que saber muito bem que tudo dessa vida material é fugaz. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar, problema de dinheiro acontece, pode ter uma enfermidade física, toda essa coisa material, para quem é cristão, a gente tem que levar isso com naturalidade e andar na luz, diz ele. Se esforçar para que realmente assim, a gente tenha a ideia mais precisa possível do que é essa vida física. Gente, tudo que a gente vê nesse olho físico nosso, sabe? Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, nesse mundo que nós vivemos, está em processo de morte. Tudo. Tudo. Tudo vai acabar. Inclusive o nosso planeta. A ciência já falou isso. Não sei quantos milhões de anos, sei lá, vai acabar esse planeta, vai explodir. Ou seja, tudo vai acabar. Então o que permanece, o que é? Os nossos sentimentos. Nós, enquanto individualidade espiritual, como espíritos imortais que somos. Então, cristão, você tem que ter isso em mente. E aí ele vai dizer, regozijai-vos em tudo, aí vem a frase maravilhosa, em tudo dai graças. É em tudo. Como é que, Fernando, eu posso dar graça para um câncer? Como é que eu posso dar graça para a perda de um ente querido? Como é que eu posso dar graça para as dificuldades inúmeras que sucederam uma seguida da outra e agora eu estou perdido? Pois é, meu amigo. A gente só consegue isso com essa advertência de Paulo. O olhar acima dessas intercorrências do mundo. A sua briga, vamos dizer assim, a sua crise é com Deus. É com Deus. Então, não duvide desse amor divino, de que cada situação, meus caros, que a gente passa, repito eu agora, cada momento, cada circunstância, cada pessoa, tudo tem o selo de Deus. Tem a permissão de Deus. E aí você pode fazer a pergunta de Paulo para você, então, que está na dificuldade? Aquela pergunta famosa às portas de Damasco, que ele fez, Paulo, a Jesus, um outro encontro, eu falei do encontro lá na igreja de Corinto, só que teve um encontro anterior entre Paulo e Jesus, que está registrado no texto bíblico, nos Atos dos Apóstolos. Quando Jesus aparece para ele, ele percebe que 30 anos da vida dele ele estava errado. Já pensou isso? Tudo que você construiu, tudo que você pensou, todos os seus projetos, durante a vida toda, até aquele momento, 30 anos de idade, ele estava errado. A presença do Cristo ali para ele ruiu todos os pilares de Paulo, tudo que ele pensava. E talvez muitos de nós, e hoje é bonito falar de Paulo, né? É bonito, nossa, que história maravilhosa, história linda. Só que, gente, ele foi a pó. A pó. Aos 30 anos. E outra, né igual nós, qualquer um aí na rua, não, né? Estamos aqui e tal. Não, eu estou falando de alguém que tinha destaque profissional. Estou falando de alguém que era respeitadíssimo nos mais variados meios judaicos mais proeminentes que tinham.
Alguém que tinha estudado gente, tinha universidade na época, tinha 3 no mundo. Paulo tinha feito uma. Falava línguas, tinha o título de cidadão romano. Ou seja, uma pessoa com tudo encaminhado para a vida, entre aspas, de sucesso. E ali, naquele átimo de segundo, na hora que ele vê Jesus, ele já está de joelhos, tudo ele estava errado. E ele percebeu isso em um átimo de segundo. E qual é a pergunta de Paulo depois que ele pergunta a Jesus? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. E depois ele reconhecer tudo isso, a pergunta dele é a pergunta que, na minha opinião, nós deveríamos fazer em todos os momentos de nossas crises mais profundas. Senhor, o que queres que eu faça? Quem faz essa pergunta, percebam, olha a situação. Que queres que eu faça revela o quê? O louvar? Porque se já se coloca na situação de criatura, como eu disse no início, o seu pedido já é aquele pedido assim, que é igual ao Pai Nosso, sabe? Senhor, seja que a gente fica repetindo, eu vou falar disso agorinha, né? Que o problema não é a gente fazer preces que são decoradas. Isso não é problema nenhum. Não tem nada de errado a gente rezar um Pai Nosso. O problema é a gente não colocar sentimento nisso. O problema é a gente não pensar do que a gente está falando. A gente fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí, gente, mas pelo amor de Deus, de novo isso aqui acontecendo? É a vontade de Deus. Vamos procurar coerência, meus amigos. Então, o Senhor, que queres que eu faça? É assim, entrega. Essa entrega. E olha a resposta de Jesus, gente. É a resposta que verbera de Deus para nós. Como eu disse agora há pouco, quando a gente está em crise, a gente tem que pensar só no hoje. O que Jesus responde para ele? Jesus respondeu, Paulo, ixi, a tarefa sua é cumprida. Se você souber o que eu quero que você faz, meu amigo, nossa Senhora, é fundar a igreja, é ser preso, vai morrer com a garganta E olha, a vida sua não vai ser brincadeira, não. Aí ele ficava lá sentado. Imagina Jesus conversando meia hora com Paulo, explicando tudo o que ia acontecer, que está lá no Paulo Estevam escrito. Entra na cidade e lá te será dito que será feito, Paulo. Então, o que Jesus responde? O próximo passo. O que Deus quer de nós? Só mais um passo. Se a gente der o passo direitinho, tem mais outro. E se der, tem mais outro. Agora não. Hoje nós somos tomados pela ansiedade. Nós sofremos real a fome de amanhã. Lá de meio-dia. A gente já sofre lá agora, aqui, hoje. Muitas vezes depois da janta. Acabou de jantar, está saciado. Aí de repente o que você sente? Fome. Por quê? O que eu vou comer amanhã? E começa aquela. E briga com família ainda. Porque sentimos a fome de outro dia. Brigamos com Deus, com as pessoas, com a gente, de algo que ainda não aconteceu. Isso é muito sério, meus amigos. Que espaço vai ter para agradecimento se você está sentindo a fome de amanhã? Como é que você vai orar para Deus? Deus, me ajude amanhã a curar essa fome que eu estou sentindo agora. Ao invés de agradecer a janta de hoje. Então vamos olhar para a nossa realidade de agora, meus amigos. Vamos pensar na nossa maneira de orar. Vamos nos preparar para isso. Aqui no Evangelho está nos dizendo, vamos orar, a frase é essa, tá, gente? Incessantemente. Mas, Fernando, você quer que eu pare na rua e fique de joelhos? Não! Orar não é pensamento? Vamos colocar Deus realmente na nossa vida?
Não da boca para fora. Não porque você é dessa ou daquela religião. Não porque sua religião é dos lábios. Não. Como diz no Livro dos Espíritos, a religião tem que estar no nosso coração. Isso a gente traduz com o quê? Com essa relação a todo instante. Pensando em Deus. Agradecendo cada circunstância. Questionando Deus. Deus, o que você quer que eu faça com esse cidadão aqui agora? Você tem uma reunião difícil, você tem um encontro difícil com alguém. Senhor, me ajude naquele momento. Como diz uma grande amiga minha, Jesus, que o Senhor esteja entre eu e a pessoa, no momento da reunião. O Senhor esteja presente lá, por favor. Se for algo muito sério, delicado. E é aquilo que, obviamente, nos preocupa, quando a gente tem esse tipo de prece, vocês vão ver como é que essas coisas, quem já teve essa experiência sabe que isso é real. Na hora de acontecer, nada daquilo que você pensou aconteceu. Foi tudo muito mais tranquilo, tudo mais leve. Ou seja, erramos ao pensar, ao agir daquela forma. Aí o que a gente faz? Amanhã, erra de novo do mesmo jeito. E por que a gente faz isso então, meus amigos? É pela falta dessa constância. Por isso que aqui fala, orar incessantemente, a busca incessante. É a regularidade, é a constância, é o fundamento. É isso realmente que nos faz ser esse caminhar mais seguro, que abre o nosso coração para 3 aspectos importantes para uma vida espiritualmente bem-sucedida. É a responsabilidade. A gente assumir que a nossa conduta, a gente vai pagar por ela. Ou seja, tudo que nos acontece, a responsabilidade, antes de qualquer coisa, é nossa. É bater no peito e assumir. E você é responsável, não jogar para os outros tudo que nos acontece. Não, é assumir mesmo. Segundo, disciplina. Disciplina é aquele negócio de você estar esforçando diariamente. Gente, aqui é uma coisa muito séria, meus amigos. A vida física aqui é muito sério. Cada dia, cada momento, isso é uma bênção de Deus. E o terceiro, renúncia. A gente se postar no mundo exigindo menos, doando mais. Esse tipo de coerência que envolve responsabilidade, disciplina e renúncia é o ambiente ideal, meus amigos, para a gente cada vez mais se convencer da necessidade da gratidão. Eu convido aqui a todos, meus amigos, a realmente a gente pensar em agradecer mais. Eu convido a todos aqui a pensar da importância da gratidão, do tanto que esse ambiente que a gente criar no nosso coração, que aqui está falando para a gente precisa de melhorar a nossa prece. E repito, igual eu falei no início, eu não tenho a menor dúvida que um coração grato, um coração agradecido, é um ambiente absolutamente indispensável para qualquer tipo de oração boa. E é esse o recado que eu quero deixar aqui hoje, para 2026. Vamos agradecer mais. Que tal? Um projeto bom para 2026. Que tal? Não é? Que eu agradeça mais. Mas, Fernando, tive um monte de problema, 2025 foi confusão, caos. Agradeça, meu amigo. Vai. Faz essa força. É isso que Deus espera de nós, não tenha dúvida. Que a gente agradeça mais. E de minha parte, eu só tenho a agradecer. Mais uma vez estar aqui nessa casa abençoada. Que todos estejamos aí em paz no coração. Muito obrigado.